Boa tarde, meu nome é Nicolas e o nosso grupo, formado por mim, Nicolas, João Marques, Guilherme Pasquevicius, Luiz Afonso Bertin e Milton Betoni, vamos falar sobre os postos do Mercosul, que se encontra atualmente na Rua Eurides Cunha, número 75, na cidade de Jaguariaíva, aqui no Paraná, e ela faz parte dos postos de gasolina, onde foi fundada desde 1995. A empresa hoje conta com 2 instalações, sendo que a terceira está sendo comprada um terreno para ser feita. Ela conta também com 48 funcionários, entre eles frentistas, caixas, operadores, entre outros, motoristas e tudo mais. A descrição do encontro foi feita no dia 4 de setembro. A gente foi até lá e vimos, que quem conversamos foi a dona do posto, chamada Carolina Marques Dib, onde foi feita uma entrevista pessoal com ela, analisando o posto, as áreas mais precárias e tudo mais, procurando algumas melhorias. Só que a gente, no projeto nosso, visou sempre as melhorias de forma sustentável e ecológica. Então essas foram nossos pontos principais para olhar no posto. As expectativas da gestora são positivas, em relação à implementação de algumas ideias que a gente teve, visando que a gente sempre procurava não dar nenhum custeio para a empresa, para ela não ter, não se sentir ameaçada a implementando essas ideias. Ou seja, com isso ela gerará um marketing positivo relacionado às empresas, assim, mudando cada vez mais o seu público próprio, motivando seus funcionários a obter um serviço de excelência e qualidade para os seus clientes, tornando a empresa não só mais uma no meio de muitas, e sim obter um fator exclusivo e atrativo, em meio aos outros, tanto de seus funcionários quanto para seus clientes. O nosso relatório do diagnóstico foi feito, antes de tudo, de fazermos os seus resultados, vale ressaltar que a gente focou em alguns pontos para resolvê-los, ou seja, eles: entendimento de quais áreas são as mais importantes para o posto, comparação do seu nível com onde o posto deveria estar, e a gente comparou também o nível atual e da onde ele gostaria de estar. Analisamos também as suas deficiências e os seus graus de maturidade. Com isso, o resultado da empresa, do diagnóstico, resultou em algumas sugestões que serão abordadas a seguir pela próxima apresentadora. Porém, vale ressaltar que todas as perguntas feitas, a empresa ela foi super proativa e super atenciosa, tanto quanto as próprias perguntas, quanto o fator de receber novas ideias, para melhorar o atendimento e a sustentabilidade do posto. Meu nome é João Marques e eu estarei falando sobre 5 pontos que nós encontramos para melhorar o funcionamento da empresa. O primeiro deles: fazer uma gestão adequada dos resíduos gerados. Os lixos e os despejos dos produtos utilizados nos postos de combustíveis devem ser gerenciados por uma política eficiente de gestão de resíduos. Caso isso não seja feito de maneira adequada, o empreendimento é autuado pela fiscalização. Antes do descarte, os resíduos devem ser manuseados e destinados corretamente por empresas especialistas nesses tipos de serviço. O segundo deles é conhecer os riscos ambientais. O ideal é que no início da concepção do negócio exista a preocupação do empreendedor com os riscos ambientais que um posto de combustível pode gerar. Normalmente, grande parte dos materiais empregados no dia a dia são provenientes de misturas químicas com alta toxicidade. Para entender melhor esses riscos, busque informações com os fabricantes e fornecedores de óleos, de combustíveis, de filtros e demais materiais que for aplicar no seu estabelecimento. O terceiro deles: treinar a sua equipe cada vez mais. Treinamento é uma das melhores maneiras de educar os colaboradores em uma empresa. Afinal, conhecimento não ocupa espaço. Faça isso em todos os departamentos. Divulgue a ideia de sustentabilidade, independentemente do cargo ocupado pelo funcionário. Um posto de combustível funciona como uma engrenagem e equipes alinhadas produzem melhor. O quarto deles: oferecer apenas combustível de qualidade. A qualidade do combustível que você oferece para seus consumidores certamente refletirá no meio ambiente. Isso porque os combustíveis são substâncias voláteis, ou seja, se dispersam com facilidade pelo ar. E a queima de produtos ruins, provenientes de misturas de ingredientes inadequados, produzem efeitos nocivos na atmosfera. O quinto: adotar medidas protetivas. Para evitar acidentes que resultarão em prejuízos para o empreendimento, danos para seus funcionários, clientes e contaminação do solo, ar e água, é essencial que você esteja sempre na frente de possíveis incidentes. Para fazer isso, adote medidas protetivas por meio da prevenção. A conhecida frase: prevenir é melhor do que remediar, aplica-se para o seu negócio e deve fazer uma parte da missão do seu posto de combustível.
Boa tarde, meu nome é Guilherme. Vou falar um pouquinho sobre a implementação, sobre a proposta que foi apresentada para a gestora dos postos Mercosul e por que mais ou menos que a gente apresentou elas e o que ela achou dessas propostas. Então, cada uma dessas propostas a gente obteve através de uma análise dos postos Mercosul, visando que eles já são uns postos de combustíveis que detêm muita excelência e muita qualidade. Não tinha muitas coisas para a gente melhorar, então a gente acabou olhando coisas que a gente poderia melhorar além das que tinham, e coisas que poderiam visar baixo custo e também, às vezes, custo nenhum. E através disso gerar tanto uma qualidade superior ao posto, visando seus clientes, sua clientela, a visão deles sobre o posto, tanto na hora do atendimento, de ser atendido, quanto na hora de observar o posto em si. A experiência do posto ali, o que ele lhe fornece de diferente de outros postos. E a gente fazer toda essa análise, a gente apresentou esses 5 pontos para a gestora. Primeiro, fazer uma gestão adequada dos resíduos gerados. Segundo, conhecer os riscos ambientais. Terceiro, treinar sua equipe cada vez mais. Quarto, oferecer apenas combustível de qualidade. Quinto, adotar medidas protetivas. Por que a gente apresentou essas propostas? Para sustentabilizar a empresa, melhorando aspectos-chave para ter um atendimento melhor e de qualidade. E não só isso, a gente apresentou essas propostas por quê? Para nossos funcionários se sentirem mais dentro da empresa, mais aderidos à empresa, se sentirem como se fosse uma família, e assim eles poderem transformar isso em uma energia ao atender a clientela. E por que tanto foco no meio ambiente? Porque a gente está em meio ao negócio, os postos Mercosul são postos de combustíveis. Já é um negócio que tem um ponto negativo, né? É um negócio que já agride muito o nosso sistema, agride muito o meio ambiente, porém é algo necessário, que todo mundo precisa. Só que tem pessoas que precisam abastecer e mesmo assim se importam com o meio ambiente. E seria um diferencial, um atrativo para as pessoas, verem que, a empresa também se preocupa com o meio ambiente, ela também se preocupa com isso, mesmo tendo e possuindo um posto de combustível. Assim, separando sua clientela e solidificando ela cada vez mais. Onde? Postos Mercosul, principalmente em áreas de gestão do posto. Quando que o gestor diz para ser implementado isso? Diz o gestor que implementará algumas modificações como gestão adequada de resíduos já no início do ano de 2023. Quem? Posto Mercosul. Como? Aplicando essas propostas apresentadas por nós na empresa. Quanto? Não tem um custo específico, pois muitas coisas podem sair com custo zero, pois podem ser implementadas apenas por métodos que não utilizem o dinheiro. Avaliação dos impactos. Com as nossas sugestões, acreditamos que somente resultados positivos venham aparecer na empresa, assim tornando a empresa uma empresa amiga do meio ambiente, fazendo coisas que outros postos não fazem, como por exemplo locais para descartes corretos de itens que não podem ser jogados em lixos comuns, baterias, itens perfurantes, o próprio pneu, entre outros. Os resultados objetivos, o feedback que a gestora nos trouxe sobre cada um deles. Gestão de resíduos. Foi uma sugestão bem-vinda pela administradora, quem sabe em um futuro próximo ele possa ser implementado. Segundo, sobre conhecer melhor os riscos ambientais. Sugestão qual também foi muito bem-vinda pela administradora, pois ela disse que quanto melhor cuidado o meio ambiente, melhor será o nosso futuro e dos nossos filhos. Sobre treinamento de equipe,
algo que já vinha acontecendo na empresa. Nada melhor que uma empresa com colaboradores bem treinados, disse a administradora, sobre fornecer apenas combustíveis de qualidade. Isso já ocorre nos postos Mercosul, mas é sempre bom reforçar, pois alguns outros postos de combustíveis têm a audácia de misturar água nos combustíveis para aumentar o lucro sobre as vendas. Adulterar os combustíveis pode ser muito nocivo, tanto para o meio ambiente quanto ao carro, que pode fazer com que ocorra muitos problemas caso seja abastecido com combustível de baixa qualidade. Sobre adotar medidas protetivas. O posto tem muitos métodos para remediar e evitar acidentes. Comentários sobre modificações feitas nas propostas para melhorar a implementação pela empresa e justificativas. A única sugestão que foi alterada antes de ser implementada foi a primeira, cuja qual era sobre o descarte de lixos em locais corretos, que foi implementada aos postos, adicionando locais para descartes de baterias e outros parênteses perfurantes. Então, o que a gente pode ter como dessas respostas da gestora? Ela teve como algo positivo, né? Por ser algo de baixo custo e algo que pode trazer um marketing, uma visibilidade superior ao posto dela. Trazer um diferencial para o público, solidificando ele cada vez mais. Meu nome é Luiz Afonso Bertin e venho falar sobre a continuação do nosso trabalho. Primeiro, eu venho falar sobre as dificuldades encontradas pela nossa empresa para a implementação das propostas e o relato da nossa equipe sobre esse processo. Então, venho falar que a gente não encontrou tanta dificuldade para a implementação dos lixos, mas encontramos uma empresa terceirizada, que faz o serviço de recolher os materiais e descartar no lugar certo, pois não podemos apenas descartar em qualquer lugar. E, para continuar, venho falar sobre a descrição dos resultados da implementação, que, quando ocorrer, inserir imagens e comentar sobre fatos e depoimentos importantes sobre os resultados, além de dificuldades e intercorrências. Então, foi algo muito simples de ser implementado e muito bem visto pelos clientes dos postos, pois agora eles sabem onde podem ser descartados esses itens, sabendo que vão para o lugar correto e não vão poluir o meio ambiente. Sendo isso muito importante, pois a maioria das pessoas apenas descartam e não pensam sobre onde o lixo vai parar, se vai parar no lugar correto, se não vai ter poluição. E então esse é um grande avanço, pois quanto mais o tempo passa, mais aumenta a população, mais aumenta o lixo. E sendo assim, a gente tem que aumentar o cuidado com o meio ambiente e o lugar onde descartamos lixos. E para finalizar, temos a análise das razões manifestadas pela empresa para a não implementação das atividades propostas. Nesse caso, as sugestões propostas à rede de postos Mercosul já foram adotadas e estão sendo praticadas. Conclusão. A empresa apresenta uma boa situação econômica e segue em busca de melhorias, tendo atualmente um foco em aprimorar questões de impacto ambiental. Sendo assim, entendemos que a empresa tem alto nível de prosperidade, não necessitando de grandes melhorias, apenas de pequenas inovações para se adequar às mudanças sociais e culturais.